Estamos de volta, este é o terceiro bloco do Ponto com News. A você que está com a gente, nosso muito obrigado. Agora chegou o momento da nossa entrevista, a entrevista do dia. A gente vai conversar com Silvio Domingues. O Silvio é diretor comercial e marketing da Coopercart e é muito bem-vindo aqui ao nosso jornal. Obrigado, Silvio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ronaldo, a você, bom dia a todos que estão assistindo. É um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos falar um pouquinho sobre algumas ações que hoje são desenvolvidas para os trabalhadores, que eu acho que são ações importantes. E uma dessas ações é o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Bom, me explica um pouquinho que programa é esse? Muito bem colocado, Ronaldo. Eu acho que antes de explicar o que é o PAT, talvez seja interessante falar o que havia antes do PAT. Então, as empresas sempre tiveram como obrigação, ou como intenção, oferecer uma refeição de qualidade, né, para os seus funcionários. Só que opção havia antes disso, né? Você oferecia ali, de repente, uma marmita, onde, de repente, a pessoa consumia uma refeição talvez fria, de repente até estragada muitas vezes, e com isso tinha uma má alimentação e, consequentemente, ficava improdutivo, até podendo causar algum tipo de acidente de trabalho ali que gera custo para as empresas. Né? Sem contar a insatisfação do trabalhador. Sem sombra de dúvida. Até, de repente, o mal-estar, você está comendo uma marmita ali na porta da empresa, num lugar que não é adequado, né? Outra opção seria você ter, de repente, um convênio com o restaurante local e a pessoa ficava limitada a consumir apenas aquela refeição. Ou, de repente, até você oferecer ali algum benefício em dinheiro, onde a pessoa muitas vezes fazia uso do dinheiro para outros fins e não para alimentação. Então, o PAT ele veio para resolver esse problema. E olha só você, o PAT ele foi criado através de uma lei federal, a Lei 6.321, de 14 de abril de 1986, ou seja, já faz 40 anos que o PAT está, enfim, em atividade, e você ter atualmente um momento político-econômico tão complicado, com um programa federal vigorando ali há 40 anos, conseguindo fazer com que o funcionário tenha uma alimentação digna, enfim, durante ali o seu momento de trabalho, é uma coisa muito bacana. Né? E o PAT ele funciona através de uma administração tripartite. Né? Então, o que o governo fez? Ele criou uma administração onde ele entra com uma parte dessa contribuição, que seria a isenção dos encargos trabalhistas, a isenção dos impostos, o funcionário entrar com uma outra participação, que é até 20% do que ele está recebendo com benefício, isso é opcional, o empresário pode cobrar esses 20% ou não desse funcionário, certo. E o restante entra do empresário. Então, ou seja, essas três partes fazem com que essa engrenagem funcione e a pessoa consiga ter uma alimentação digna, uma alimentação de qualidade, e por causa disso ela fica mais motivada, gera menos sinistralidade, gera menos absenteísmo e todo mundo ganha, né? E as opções para que você consiga usufruir do PAT, ela passa por algumas maneiras. Você pode ter a administração de refeitório, você pode ter a própria cesta física, que é um benefício um pouco mais antigo, mas o mais comum são os cartões de benefícios, que é aquele cartão refeição, que você consegue ter uma alimentação pronta ali, para consumo, num restaurante, numa lanchonete, e o próprio cartão alimentação, que você consegue ter uma alimentação in natura para poder usufruir junto com a sua família. Né? Então, esses cartões fazem com que a pessoa consiga ter um acesso a uma alimentação de qualidade, fomenta o comércio local, enfim, contribui, enfim, com os impostos, porque nas compras você está reconhecendo os impostos, ou seja, a engrenagem funciona de uma forma muito positiva. Você citou um programa que tem 40 anos, que é o PAT, esse Programa de Alimentação do Trabalhador, mas a gente nota que muitas empresas ainda não usufruem ou não compartilham esse benefício com os trabalhadores. Muitos trabalhadores, às vezes, não têm acesso a isso e, às vezes, a própria empresa faz outros tipos de ação para poder oferecer a refeição ao trabalhador. Isso acontece por um desconhecimento de toda a logística do PAT? O que acontece, na sua opinião, Silvio? Excelente pergunta, Ronaldo. Eu acho que é muito importante falar sobre isso. Quando uma pessoa decide oferecer algum tipo de incentivo ali para o funcionário, geralmente ele faz isso em folha de pagamento. Só que todo mundo sabe que a carga tributária brasileira, principalmente sobre a folha de pagamento, ela é muito elevada. Né? Então, muitas vezes ela gira ali numa média de 60%, 67%, mas pode chegar até quase 100%, dependendo da categoria. Então, ou seja, se você pega, por exemplo, um investimento de R$200 para oferecer para o teu funcionário e você coloca isso em folha de pagamento, o teu custo vai sair próximo de R$400. Se você pega esses mesmos R$200 e coloca num cartão alimentação, cartão refeição, você pode pedir a colaboração do funcionário em até 20% do que está recebendo, ou seja, o teu custo final seria de R$180. Então, ou seja, você tem quase 400 frente ao investimento de 180. Isso acaba sendo muito mais vantajoso para o empresário. E se, de repente, as convenções coletivas de trabalho, enfim, com todo respeito aos sindicatos, observassem isso, eu acho que a gente conseguiria fazer algo mais produtivo, né, nos reajustes salariais. Porque, olha só, você vive um período de inflação atualmente. Então, hoje, os índices de correção salariais estão beirando ali de 9% a 11% mais ou menos, dependendo do mês, através do INPC e IPCA. Se você vai propor esse tipo de reajuste sobre a folha de pagamento, o custo do empresário acompanha também, porque, afinal de contas, os impostos vão estar atrelados a isso. Agora, se você coloca isso
parte disso em folha de pagamento e parte disso como um reajuste no valor facial do cartão alimentação, do cartão refeição, você garante o mesmo poder de compra para o funcionário, porque seja em dinheiro, seja no cartão, ele vai conseguir comprar as mesmas coisas nesses estabelecimentos, mas acaba onerando menos o empresário, porque ele vai recolher menos impostos em função desse movimento, né? Bom, você citou que hoje, então, uma das medidas mais eficazes de acesso a esse programa para o trabalhador é por meio do cartão. Explica para a gente um pouco o funcionamento desse sistema. O sistema ele acontece de forma automatizada, né? As empresas oferecem os cartões para os colaboradores. Esse é um cartão nominal que a pessoa vai ter um valor de carga, vai usar nos estabelecimentos credenciados, digita a senha dela, a operação está feita e, evidentemente, depois o empresário vai pagar aquela fatura para a gente ou não. É mais vantajoso, então, do que oferecer em dinheiro, em espécie. É muito mais prático, está muito mais automatizado, né? Enfim, regulado também, né? Só que além dos cartões de alimentação e refeição, você tem outros meios, né, de benefícios. Você pode passar por um cartão Vale Cultura, que o valor do crédito é de R$ 50 ali, que acaba também sendo uma grande vantagem para o funcionário. Você pode passar por um cartão de adiantamento de combustível, de ajuda de custo para combustível e principalmente um outro cartão, Ronaldo, que é muito interessante, que é um cartão de antecipação salarial. Lá na Coopercard nós chamamos de multibenefícios. Então esse cartão também, protegido por lei, você pode ter até 40% do salário do funcionário atrelado a limite de crédito nesse cartão. Então esse funcionário ele vai usar aquele cartão durante aquele período e só depois ele vai ter isso descontado em folha de pagamento. Então, ou seja, é um benefício que acaba ajudando ali, enfim, ele passar aquele momento do mês onde de repente o crédito dele terminou, mas usando esse cartão ligado à margem consignável, sem onerar o empresário, porque quem vai pagar esse valor é o próprio funcionário e não o empresário. E isso é muito importante, Ronaldo, porque se você pegar dados atuais da economia, você tem aproximadamente 40% da população brasileira negativada. Essas pessoas que estão negativadas estão sem acesso, de repente, a um cartão de crédito, ao cheque especial do banco. Então, talvez o cartão ligado à margem consignável seja uma excelente solução de consumo para ele, para que ele não entre no endividamento e consiga continuar produtivo e gerando, de repente, um melhor resultado para a empresa que ele trabalha. Bom, você disse que o custo geralmente é assumido pelo trabalhador, mas que custo é esse? Ele tem tarifa mensal? Como funciona? É uma negociação, mas muitas vezes há isenção dessas tarifas. O que ele vai ter descontado é o valor que ele consumiu. Então, se ele não usar nada, não vai pagar nada. Mas se ele decidiu, de repente, comprar ali um remédio para o filho, sei lá, uma lata de leite para a filha, abastecer o carro dele, ele vai ter descontado apenas aquilo que ele usou. É importante estar falando do cartão multibenefícios, né, que não tem nada a ver com o PAT, mas é um outro meio que faz com que a pessoa saia da condição do presenteísmo. E o que é o presenteísmo? É aquela situação onde você vai trabalhar, mas a sua cabeça fica em outro lugar, porque você está preocupado em resolver aquele problema. E essa pessoa que está nessa condição de presenteísmo é uma pessoa que com certeza está improdutiva. E ela é pior do que aquela que falta, porque se ela falta, você substitui. Mas se ela está lá, você acha que ela está trabalhando, mas na verdade ela pode estar, de repente, até correndo algum tipo de risco de repente, te atrapalhar ali, de prejudicar ainda mais o seu trabalho. Silvio, você citou um outro cartão que hoje é bastante importante para as pessoas terem acesso à cultura. Aqui é um vale de R$ 50, mas muita gente ainda desconhece esse benefício e muita gente, às vezes, poderia ter acesso a esse benefício e não tem, porque não sabe como fazer. A própria empresa, às vezes, não foi atrás para poder saber como faz isso. Explica um pouquinho para a gente como funciona esse programa, que pode ser feito também por meio desse cartão. O Vale Cultura é um benefício assim, sensacional e é um benefício muito recente, tem um pouco mais de 2 anos que ele foi lançado pelo Ministério da Cultura. Então, ele está vindo com uma governança muito eficiente. Então, o Vale Cultura você não pode oferecer nem mais nem menos do que R$ 50. A pessoa, na verdade, ela vai receber esse cartão e ela só pode consumir em estabelecimentos que estejam ligados à cultura. Então, ou seja, só num cinema, numa livraria, enfim, para comprar artigos musicais, ou seja, e dessa maneira, a empresa que é a operadora, ela oferece dados no Ministério da Cultura para realmente relatar ali que a pessoa só consumiu naqueles locais, e isso é fiscalizado de uma forma muito severa, e você consegue oferecer para esse usuário uma opção de ter algo além de alimentação, mas de repente também um fomento à cultura dele. E a gente fala que a pessoa que tem acesso à cultura, ela está abrindo a mente dela, e uma mente que se abre uma nova ideia jamais volta ao seu estado original, como diria Einstein, né? Então o Vale Cultura é um produto sensacional, que as empresas deveriam buscar um pouco mais de informação. Ele é subsidiado diretamente pela empresa, ou seja, o funcionário tem uma participação menor ali, de R$ 1 a cada salário mínimo, ou seja, podendo chegar no máximo até 5 salários mínimos, que são R$ 5, mas a Coopercard vai ter um imenso prazer para poder oferecer mais informações para quem estiver interessado. Enfim, lembrando, inclusive, que a Coopercard foi a primeira empresa do Brasil a vender o Vale Cultura para uma empresa aqui da região.
Muito bem. Silvio, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Ronaldo. Até a próxima. Conversamos com o Silvio Domingues, ele trouxe para a gente explicações sobre o PRAT, que é esse Programa de Alimentação do Trabalhador, como funciona, como se faz por meio do cartão. Outras informações importantes você acompanhou aqui nesse nosso bate-papo, mas a gente vai agora para o intervalo. Daqui a pouco traz as informações do mercado financeiro, as notícias do esporte e um papo também com o nosso colunista Marco Aurélio Massolini.